É, qual que é a ideia dessas aulas, né? Compartilhar um pouco o conhecimento que eu consegui aprender aqui, fuçando o ProfitChart. Eu já conheço um pouco de linguagem de programação, então acho válido compartilhar esse conhecimento com o pessoal, até porque tem muita gente vendendo coisa aí na internet, no grupo do Face e tal, coisas que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir desenvolver também, por conta própria. É muito tranquilo, é muito fácil, não tem muito mistério, e é isso. Basicamente, no Profit Chart, vocês têm três opções de desenvolvimento, Bem, beleza? A primeira delas é a regra de coloração propriamente dita, né? O que seria você criar alguma regra, né? Algum, algum setup em que você vai determinar se um candle vai ficar colorido ou não, e se aquele setup for ativado, de acordo com as regras que você vai definir, quais serão as cores que aquele setup tem que executar para você. Esse é o primeiro, que é o mais fácil. A segunda opção é você desenvolver indicadores. Por exemplo, como média móvel, RSI, MACD, volume, agressão, enfim. Tudo é possível você conseguir desenvolver. Obviamente, o Profit possui bastantes limitações com relação a alguns parâmetros para você estar desenvolvendo algo mais complexo, mas dá para fazer muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Existem muitas funções matemáticas, né? Soma, subtração, divisão, exponencial, raiz, funções logarítmicas, funções de trigonometria. Cara, tem muita coisa, muita coisa. Então, assim, dá pra. A imaginação vai longe. E a terceira opção, que é a que a gente não vai fazer, até porque precisa ter, acredito eu, que na minha concepção, precisa ter um, um background, já um conhecimento prévio para você estar fazendo isso, que é você desenvolver estratégia de execução. Eu não vou entrar muito a fundo, eu vou explicar mais ou menos o que é. Basicamente, você pega algum, algum indicador ou regra de coloração, que seja nativo do Profit, ou que você tenha desenvolvido pela, pela opção de desenvolvimento, e você implementa. Basicamente seria uma automação. Você vai automatizar ordens. Você colocar ordens de stop, ordem de take, posicionar o quanto que você quer de risco retorno em cada coisa, qual é a regra para poder entrar numa operação, quando que sai, enfim. Basicamente é isso. É você programar baseado em indicadores nativos ou que você desenvolveu e você aplicar uma estratégia operacional, um setup em cima disso para estar executando ordens no mercado de compra e de venda. Tranquilo? Beleza? tranquilo. Show. Vamos lá. Então, regra de coloração. Nós podemos fazer de duas formas. Na aula zero eu expliquei fazendo utilizando o assistente, que é o que a gente vai fazer hoje também. E a segunda forma é você fazendo por linguagem de código, né, escrita na mão. Isso a gente não vai ver ainda. Nós vamos continuar utilizando o assistente para poder criar as nossas regras de coloração. Como eu disse, é muito fácil, é muito tranquilo. Tudo isso você consegue fazer aqui no menu, nessa barra superior, menu estratégias, criar regras de coloração. Somente isso. Você vai vir aqui no menu estratégias, criar regras de coloração. Automaticamente vai abrir esse assistente aqui para você. O que que ele vai fazer para você? Ele vai te dar as opções, você somente vai escolher uma, você não precisa escrever praticamente nada.
você vai escolher quais são as funções, quais são as entradas que você quer, né? E escolher a cor para aquela função, para caso aquela função seja executada, qual vai ser a saída. Então, seria, a grosso modo, seria 1 mais 1 igual a 2. Simples assim, você vai ter uma entrada, você vai ter uma função, que no caso aqui no raio de coloração é sempre acima, que no caso seria maior, abaixo, que seria menor, ou maior igual ou menor igual, né? Só tem, ou igual também, né? Só tem esses 5, né? Ou a mesma coisa, ou para cima, ou para baixo. Não tem muito mistério. A sua segunda variável e o resultado. O resultado, por si só, é a regra seria a coloração em si. O que eu expliquei na aula zero? Não que seja, eu vou falar isso todas as vezes. Não é obrigatório você fazer isso, mas eu aconselho porque fica mais fácil, fica mais intuitivo você desenvolver, você vendo no gráfico exatamente os parâmetros que você está utilizando como base para o seu desenvolvimento. Traduzindo, eu quero criar uma regra de coloração em que eu vou o meu parâmetro, né, a minha variável vai ser uma média móvel de 10 períodos, por exemplo, e toda vez que o preço de fechamento do candle, isso vocês têm que saber. O candle tem 4 preços, né? Abertura, fechamento, máxima e mínima, e você pode escolher qual preço que você quer. Básica, via de regra, utiliza-se o preço de fechamento, mas isso pode ser parametrizado à sua vontade, ao seu gosto. Eu vou utilizar nos exemplos sempre preço de fechamento, para não criar muita confusão. Enfim, eu vou utilizar o meu parâmetro vai ser uma média móvel de 10 períodos exponencial. Toda vez que o preço de fechamento do candle fechar acima dessa média, eu quero entender que seja uma tendência de alta. Então, vou colorir de azul. E toda vez que ele fechar abaixo da média de 10 períodos, eu quero entender que seja uma tendência de baixa e eu quero a coloração vermelha. Então, não que seja obrigatório, mas vamos fazer de bom costume. Como que eu acredito que você já deve saber? Adicionar indicadores na tela. Você pode vir aqui nesse menu indicadores, ou então clicar com o botão direito na tela em qualquer lugar e inserir indicador. Eu vou colocar aqui uma média móvel na janela do dólar futuro de 1 minuto, inserir, e eu vou colocar aqui a periodicidade que eu quero. 10. Ela é inserida, porém ela vem sempre como aritmética. Eu preciso colocar ela como exponencial, como eu quero. Clico duas vezes nela, ou botão direito. Deixa eu voltar aqui. Botão direito, propriedades de média móvel. Vamos lá. Períodos 20. Não, perdão, 10. E o tipo de média que eu quero exponencial. Isso é só um exemplo. Tá aí. A única coisa que eu fiz foi colocar uma média móvel de 10 períodos exponencial no meu gráfico. Tranquilo. Não tem mistério, não tem regra, não tem programação, não tem nada. Só isso que eu fiz. Agora eu vou criar uma regra de coloração baseada nessa média de 10 períodos que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu vou em estratégias, criar regra de coloração e está aqui. Vamos lá. Se esse fechamento aqui, ele está se referindo ao preço de fechamento do candle, né? Então tá certo. Se o preço de fechamento for maior, ou seja, se ele fechar, né, acima do que? Aqui que vai entrar o meu parâmetro da minha média móvel, porque ela é minha referência. Então eu venho aqui, da mesma forma que eu inseri o indicador, eu posso colocar o média móvel. Média aqui, ó, média exponencial é essa. Mudo para 10,
close é preço de fechamento. Então é isso aqui, média Expotex 10,close, que é 10 períodos baseado no preço de fechamento. É exatamente essa média verde que está aqui. Vou tirar o deslocar porque eu não quero que ele pegue informações anteriores, eu quero em tempo real e dou OK. Então tá aqui, se o preço de fechamento ficar acima da média exponencial de 10 períodos, que é essa verde aqui, eu quero que pinte de azul. Eu vou inserir regra. E mesma coisa para baixo, só que para baixo eu preciso dizer que é menor. Ou seja, eu quero que, se esse preço de fechamento for menor que a minha média exponencial, eu quero que ele pinte de vermelho. E clico aqui em inserir regra. Um detalhe. Existe diferença eu inverter a posição desses dois e trocar o sinal? Não tem diferença nenhuma. Eu posso colocar aqui, se média móvel de 10 períodos for maior ou menor que o preço de fechamento, então pinta de azul ou então de vermelho. Você só tem que entender o sentido e o que você está fazendo. Não tem problema nenhum. Fazendo assim porque fica mais intuitivo, fica mais fácil. Criar, você pode dar um nome para essa regra. Vou botar aqui, já tem muita coisa criada, eu vou colocar aqui média 10 color. Regra criada com sucesso. Aí você vem com o botão direito, inserir regra de colocação. Tá aqui, underline K, média 10 color. Aplico no dólar futuro minuto, que é exatamente essa janela que eu estou usando. Clico em inserir. Tá aí. Uma regra de colocação simples, baseada somente no preço de fechamento em relação ao valor da média móvel de 10 períodos. Foi basicamente isso que eu expliquei na primeira aula. No caso, nessa seria somente uma revisão, mas se alguém tiver alguma dúvida, agora ou cale-se para sempre. Alguém aí? Dúvida? Para amanhã a gente poder brincar de novo. Não está aparecendo tela secundária? Como assim, Cris? Não, Diego, não tem aula anterior não, cara. Eu não gravei. Eu estou fazendo a revisão da primeira aula exatamente por isso. Foi isso que eu ensinei na primeira aula. Vocês podem falar no chat também, Diego.